Desculpa. Só um minuto aí. Já tá gravando, né, Reginaldo? Estão me chamando aqui. Deixa eu voltar aqui um minuto para vocês. A primeira coisa que nós fizemos foi, então, definir um assunto, né, o tema, aquilo que vocês iam pesquisar. E o que nós vamos fazer mais adiante, então, é delimitar esse tema. O que seria a delimitação do tema? É quando você define, por exemplo, o espaço, as pessoas, o número de pessoas que vocês vão pesquisar. Isso é o que nós vamos fazer mais adiante. Aí a outra coisa que nós trabalhamos, questão da identificação do objeto, né, de investigação e dos objetivos. E isso vocês já fizeram também. Vocês apresentaram os objetivos. Então, se você tem um tema e trabalha os objetivos, você já sabe qual o caminho que você vai seguir, tá? Você já vai caminhando, então, em direção às conclusões, à própria pesquisa e tudo mais. Mas teve um momento importante que nós paramos e que foi pedido para vocês, que foi determinar um problema, certo? Se não tem problema, não tem pesquisa. Lembra disso que eu falei muito com vocês? Então, se não tem problema, não tem pesquisa. Como é que você vai responder alguma coisa se você não perguntou? Então, há uma necessidade para isso, tá? Então, o próximo passo que nós tivemos, e dentro do processo científico, é justamente a levantação de problema. Pesquisamos justamente para apresentar propostas e respostas para um problema. Então, não faz sentido pesquisar alguma coisa que não é problema. Tá? A necessidade de apresentar respostas para um problema é justamente porque é a partir disso que vocês vão, então, determinando os pontos, chegando aonde precisa. Tá? Ô, Reginaldo. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qualquer que for meu tema, eu preciso fazer uma pesquisa com o público? Não. Não, você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa bibliográfica, um levantamento de bibliográfico. Ou Tem seja, que ser exatamente com o povo, não. não. A única coisa que você precisa, na verdade, é determinar, por exemplo, lá na metodologia, que é o que nós vamos fazer mais adiante, você determinar o que vai ser sua pesquisa. Porque se você determina na metodologia que você vai fazer um trabalho de campo, um levantamento de dados e uma análise de dados, não faz sentido depois você apresentar só uma comparativo, um referencial teórico bibliográfico. Se você determinou na sua metodologia como é que vai ser a pesquisa e onde que você vai chegar, tá? É essa necessidade da metodologia, é ela que determina o caminho, a delimitação, o que você vai usar de método, como que você vai trabalhar isso vai sendo determinado a partir da metodologia. Agora, não necessariamente tem que ser. Você pode fazer, por exemplo, um processo comparativo, você pode fazer um estudo de caso. Um estudo de caso, por exemplo, você não tem que levantar dados. Você vai pegar, por exemplo, uma empresa, né, e estudar só a situação daquela empresa. Tá? Aí você não tem que fazer levantamento de dados, você não tem que ir a campo. Você pode, por exemplo, lógico, você vai a campo, que seria ir até a empresa, por exemplo, que você está pesquisando. Tá? Só um minutinho, pessoal. Só porque tem muita gente aqui. Você pode fazer, por exemplo, um estudo de caso.
Aí você vai a campo, você vai até a empresa, por exemplo, você observar como é que ela está funcionando dentro daquilo que você está pesquisando. Você pode, por exemplo, estar dentro de um escritório de contabilidade, vendo o que funciona em certos departamentos, ou como que está organizado, está dividido. Perceberam? Então, assim, isso tudo é campo. Agora, não necessariamente que você tem que fazer levantamento de dados. Ficou claro isso? No caso, então, se eu vou fazer um estudo de caso, um tema sobre capital de giro, pelo meu tempo, se eu for fazer, então eu vou fazer a descrição tudo da origem do capital, problema do capital que eu acho que a empresa está passando, e estudar os dados daquela empresa? Sim. Mas só que antes você fez um levantamento bibliográfico, de qualquer forma você tem que fazer o que a gente chama de referencial teórico, tá? Que é a primeira parte da pesquisa que você faz, para você entender todo o processo e todos os problemas em relação ao capital de giro. Quando você for fazer o estudo de caso, você vai para aquela empresa fazer a observação dela e ver se o que ela está fazendo certo ou errado está dentro daquilo que você pesquisou. Aí você fez o estudo de caso. Entendeu? Você está aplicando, por exemplo, você descobriu, pensa, por exemplo, você pode fazer o estudo de caso até comparativo, se for o caso. Você pegar duas empresas, uma que usa e outra que não deixa de ser estudo de caso. Agora, quando você quer, aí você vai fazer um levantamento de dados e uma análise desses dados, aí sim já seria algo maior. Por exemplo, pesquisar dentro de um grupo tantas empresas. Aí você vai aplicar estatística, né? Na estatística vai falar assim, por exemplo, qual que é a população de amostra que ela é considerável. Então, dentro de tantas empresas de Nova Serrana, quantas você deveria pesquisar para você saber se estão ou não usando as regras corretas do capital de giro. Percebeu? Há uma diferença disso. No primeiro, você pode ou só observar ou comparar, estudo de caso. No segundo, você faz levantamento de dados. Aí sim já é uma pesquisa mais ampla, que você vai ter que ir a campo, né? Esse ir a campo hoje também é muito interessante, né? Porque não necessariamente eu tenho que fisicamente ir lá na empresa, né? Eu posso, por exemplo, criar uma listagem, um checklist daquilo que eu preciso, pedir para a empresa preencher e me devolver. Tá? Ou se for questionários, por exemplo, eu posso pegar uma série de questionários, né, o questionário e mandar para uma série de empresas. À medida que você tem isso de volta, você está compilando esses dados. Hoje tem uma coisa muito fácil, né? A minha época de pesquisa, a gente era obrigado, por exemplo, a levantar todos os dados e fazer isso tudo manual, né? Raramente a gente tinha acesso a um Excel, né? O negócio não era muito fácil. Hoje não, se você utiliza, por exemplo, o Google Forms, por exemplo, ele te devolve as respostas, a planilha e os gráficos, né? Então tá vendo que, mas você está indo a campo, do mesmo jeito. Ô, Reginaldo, igual, por exemplo, eu e a Amanda estamos trabalhando em investimento. Nós, por exemplo, pode fazer uma pesquisa e descobrir qual é a dificuldade do pessoal e trabalhar o desconhecimento deles a partir de alguns tipos de investimento e estar explicando aqui as dificuldades deles? Sim, mas aí você pode, por exemplo, fazer isso através de um formulário eletrônico que as pessoas preenchem. Lógico que aí você vai determinar, daqui a pouco nós vamos determinar isso, que é o público-alvo, né? Quem é que você quer atingir? Quem é que você quer fazer a pesquisa? Aí você vai determinar isso, mandar esses questionários, né? As pessoas preenchem e devolvem. Essa devolução que você tem, você compila os dados. Que não é tão mais complicado quanto era antes, né? Hoje vocês têm ferramentas muito bacanas, muito interessantes que facilita a vida. Mas você está indo a campo, você percebeu? De forma virtual, você está indo a campo. Não deixa de fazer esse serviço. Bastante eletrônico, né? Mais dúvidas? Vocês estão percebendo quando nós montamos o primeiro momento que eu falei assim, calma, gente, vai acontecendo. Então, à medida que você vai caminhando, você vai montando essas ideias. Daqui a pouco você tem o projeto pronto, o pré-projeto pronto. Agora, é lógico
que nesse momento agora nós não vamos fazer tudo isso, tá? Vocês não vão montar um questionário, mandar não sei para onde, tá? Nós vamos simular certas situações para vocês entenderem e fazer essas análises. É É isso que no mesmo. início a gente pensa como um todo, né? Depois você vai esmiuçando pedacinho por pedacinho e vai meio que desmificando o geral que a gente vê. Uhum, sim, e você vai entendendo quais os caminhos e onde você vai chegando. Você vai ver que você já está construindo certas informações lá na frente. Isso, construir ideia até. Que mais? Vamos prosseguir. Ok? Tá. Ok. Então vamos lá, né? Outro ponto interessante, nós já falamos isso, mas eu vou voltar a repetir, que o pesquisador não pode se envolver com a pesquisa. Tá? Então, o pesquisador não pode se envolver com a pesquisa. Se você tiver envolvido com a pesquisa, isso para o texto, para o processo, ele deve ser ocultado. Tá? Então, se você está... Vamos imaginar, por exemplo, que seu estudo de caso vai ser a empresa que você trabalha. Tá? Hora nenhuma você vai demonstrar isso. Você vai demonstrar o tempo inteiro que é uma empresa X que está acontecendo tal coisa, mas não... Você oculta a proposta de que você trabalha lá. E olha que interessante isso, porque muitas das vezes a própria banca percebe isso, né? Então tem certos momentos, por exemplo, de banca, que o pessoal chega e fala para você assim: você trabalha nessa empresa? Eu, não, tá, trabalho, você trabalha nessa empresa, você conhece muito bem ela, você já sabe de detalhes que está dentro dessa empresa que a gente não tinha percebido. Então, quer dizer, você acaba demonstrando num certo ponto isso, mas você não pode colocar diretamente isso, porque o pesquisador não se envolve com a pesquisa. Tá? Ô, Reginaldo, Ah, mas convenhamos que quando você vai fazer uma pesquisa, você querendo ou não, você vai envolver um pouco, né? aí que está o segredo do pesquisador, entendeu? Você vai envolver um pouco, mas esse pouco não pode ser demonstrado. Tá? Um É, pouco, né? eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês, que acontece de não envolvimento com a pesquisa. Nós temos na história da humanidade, não sei se vocês lembram, já viram falar, que tem um tecido na igreja de Turim que supostamente foi o tecido que cobriu o corpo de Jesus quando ele foi enterrado. Tá? Então, por várias vezes, tinha que fazer o processo de pesquisa, né? E para fazer esse processo de pesquisa e apresentar os dados, eles tinham que utilizar uma técnica chamada carbono 14. Então, no carbono 14, queima-se um pedaço do tecido e com o carbono que ficou ali, ele vai te levar a idades. Qualquer coisa que você fizer no carbono 14, ele vai te dar a data que aquele material foi feito. Então, uma das técnicas foi essa. Tá? E isso foi feito 3, 4 vezes, até o ponto que a própria igreja chegou ao ponto de falar assim, não vai fazer mais o teste, mas nós queremos o último teste. E para não ter dúvida do último teste, a igreja exigiu que todos os cientistas que participassem da última pesquisa, do último teste, fossem ateus. Perceberam o que é que eu estou falando de envolvimento com pesquisa? O pesquisador não envolver com a pesquisa? Porque se fossem, por exemplo, cristãos, qual que era a tendência? Puxar para o lado deles e falar assim, não, é da minha igreja, é Jesus Cristo e tal. Não, eu quero todos ateus, porque o resultado que eles derem vai ser um resultado sem envolvimento. Perceberam? As datas, tudo que foi dado, o último teste que ficou foi esse. É isso que é não se envolver com a pesquisa. Então, por exemplo, no meu trabalho, eu pesquiso sobre Nova Oceânia, eu estou morando nela. Então, o meu cuidado era não falar o que eu pensava sobre Nova Serrana. Então, quando eu ia escrever isso, como é que eu tinha que colocar? Como é que eu vou ocultar a situação? Eu escrevo na forma impessoal, porque eu não estou envolvido. Eu não estou falando nem deles, nem nós e nem eu.
eu falo de forma impessoal. Essa é a forma de não se envolver na pesquisa. Por isso que o juízo de valor é tão importante não acontecer no processo de pesquisa. Tá? O que eu ponho na pesquisa mesmo? Juízo de fato. Tá? Quando eu trabalhar juízo de fato é aquilo que é, aquilo que está ali. Mais perguntas? E, pô, como diz a Marina, está explicando muito bem, né? Vamos ver. O pessoal dá uma risadinha. Tá, quando se trata do tema, o tema não pode ser nem muito restrito e nem muito aberto. Nós falamos muito disso com vocês, não foi? Porque se ele for muito restrito, eu respondo com poucas palavras. Se ele for muito aberto, depois eu não consigo fechá-lo. Tá? Então, por exemplo, um tema que vai me abrir possibilidades de falar um monte de coisa é um tanto perigoso. Né? Porque quando a gente começa a pesquisar, a gente fica entusiasmado. Aí você quer falar. E não dá. Aí quando você vai ver, você tem um trabalho de 500 páginas e você consegue concluir isso como? Tá certo? Então, delimitação ela é importante. Né? Onde que eu vou pesquisar? Quem que eu vou pesquisar? Tá certo? Mais um espaço de dúvidas e estamos encerrando. Em relação à última aula que você pediu para fazer aquele levantamento bibliográfico, fazer tipo aquelas fichas catalográficas. Para vocês apresentar, não seria bem as fichas catalográficas, já seria as possíveis referências que vocês vão trabalhar, não é isso? Eu pedi que vocês fizessem um levantamento, passei quantidade para vocês? Falou de 5 a 10. Isso, então para vocês para vocês aprenderem a garimpar, tá? Então daqui a pouco é hora de entregar, né? Nós temos Oi? Eu não tenho que te encaminhar agora, não, né? Se eu quiser, eu posso acrescentar mais alguma coisa? Não, por enquanto não. Precisamos de fechar aqueles 2 trabalhos no último dia da prova, tá bom? O dia de entregar a prova, mandem aquelas propostas de trabalho que eu deixei com vocês. Entendido? Ok. Então tá. Então, era isso. Obrigado. Boa noite para vocês. Bom descanso. Boa noite. Então, tá. Tchau. Falou. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau. Caramba, pesadelo.